Olá, está na hora de ficar bem informado. O Sim Notícias desta segunda-feira começa agora trazendo os principais assuntos do Espírito Santo. Veja na edição de hoje. A polícia investiga o desaparecimento de um homem de 33 anos aqui em Linhares. Teve perseguição policial na cidade durante o final de semana. É baixa a adesão à vacina bivalente contra a Covid-19 no município linharense. O Hospital Rio Doce realizou a formatura de mais uma turma de residentes. O governo divulgou o edital para estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental das BR-101, 259 e 262. Vamos a São Mateus conversar com a Nariane Lopes, que tem os destaques da região norte. De Cachoeiro, a Prisa Zeredo fala sobre o acidente que vitimou, que levou à morte, a paraquedista norte-americana no sul do Espírito Santo no final de semana. Veja ainda os destaques do esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na TV Sim, esta é da Terra. É muito baixa a adesão à vacina bivalente contra a Covid-19 em Linhares. Bom, no último sábado aconteceu um mutirão na cidade, mas somente 30 pessoas compareceram. O repórter Will Souza tem mais informações. As campanhas de vacinação de reforço com a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 começaram hoje em todo o país. Aqui em Linhares, a vacina até então está sendo aplicada em idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência e pessoas imunocomprometidas. No último sábado, a Prefeitura promoveu um mutirão para aplicação de mais de 1.000 doses. Porém, a procura foi baixa e apenas 30 vacinas foram aplicadas. A boa notícia é que nesta semana as vacinas estarão disponíveis em todas as salas de vacinação do município. Para as pessoas que trabalham no sistema de saúde, a previsão é de que a vacinação comece no dia 17 de abril. Nesta mesma data, se inicia a imunização de pessoas com deficiência permanente, acima de 12 anos. Também serão vacinados detentos, adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas e também pessoas que trabalham no sistema prisional. Por enquanto, quem não faz parte do grupo prioritário não receberá a vacina. O Ministério da Saúde estabeleceu como público-alvo dos imunizantes bivalentes apenas os grupos prioritários. Bom, gente, só no sábado foram disponibilizadas mais de 1.000 doses, e somente 30 pessoas compareceram. Todas as unidades básicas de saúde, então, estão equipadas, é só levar o cartão de vacinação, por enquanto, para este público, pessoas acima de 70 anos de idade e também o público com comorbidades. É só entrar no site da Prefeitura também e obter mais informações sobre este público-alvo. A polícia está investigando o desaparecimento de um homem de 33 anos aqui em Linhares. O repórter Enzo Teixeira conversou com a irmã do desaparecido na delegacia da cidade. É isso aí, Cláudia. A gente está aqui na frente da delegacia com a Ingrid, que é irmã do desaparecido, do Leandro. E o Leandro tá desaparecido desde quando? Conta pra gente. Dia 8/2. Ele saiu de casa desnorteado, só de bermuda e descalço. Aí só que a gente está procurando e não está conseguindo encontrar. A gente deixa foto, já mostrou foto, já fomos nesse lugar todinho aí que vocês imaginam. E nada, nem sinal dele. A gente não sabe nem mais o que faz, porque a mãe dele está desesperada, a família toda, porque a gente não sabe se está vivo, se está morto, como que tá. E a gente não tem nem sinal dele, nada. Nem ninguém liga, não tem eu vi não sei aonde. E geralmente quando as pessoas falam que vê ele, as coisas não batem, entendeu? A descrição. E o que te informaram aqui na delegacia? Ele falou assim que vai fazer uma busca, vão procurar para ver. Já fez boletim de ocorrência? Quando fez? Sim, eu fiz ele desapareceu no dia 8, eu fiz no dia 9. Só que hoje eu vim aqui, aí eles me mandaram lá pro Dr. Rômulo, acho. Lá em cima, que é do caso de desaparecido mesmo. Aí lá eles falaram que vão fazer uma busca. É a primeira vez que ele desaparece? Assim é. Ele já ficou desaparecido antes? Não, desaparecido não, ele sempre dá essa crise de abstinência. Só que, como é em povoação, todo mundo conhece ele, então a gente nunca sumiu, porque povoação todo mundo conhece todo mundo ali. Aí nunca aconteceu nada demais. Aí, e você não dorme, você fica preocupado, você não sabe se tá comendo, se tá bebendo, você não sabe onde tá, você não sabe nada. A gente queria pelo menos saber se tá vivo, se tá bem. E se tiver alguma informação, pode entrar em contato com vocês? Tem algum número de contato? Tem sim, tem o 027, 981-09-9176. Bom, quem puder ajudar pode ligar para o 190, para o 188 ou para o telefone da Guarda Municipal, que é o 153.
O Hospital Rio Doce, entidade filantrópica do nosso município de Linhares, realizou a formatura de mais uma turma de médicos residentes. A cerimônia reuniu colegas de profissão e familiares. Mais uma etapa concluída. Ana Luísa estava entre os 5 residentes do Hospital Rio Doce que se formaram na última sexta-feira. Ela é de Vitória, mas foi aqui que encontrou a oportunidade de aprender ainda mais. O sentimento é de gratidão, né? A gente vai sentir saudade dos nossos colegas, mas foi 2 anos de muito aprendizado, né? De muito amadurecimento. Foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas aqui, tanto os preceptores quanto toda a equipe do Hospital Rio Doce. E aqui é incrível, é uma cidade maravilhosa, eu estou com o coração partido de estar deixando Linhares. A gratidão também era dos pais. É um orgulho, tá? É duro, foi doloroso, mas vencemos, né? Mas ela é a vencedora, porque ela sempre quis, lutou por isso e conseguiu. Então, a gente está muito feliz. E olha ela lá vestindo jaleco. Depois de 2 anos como residente, o ato simboliza a conclusão da residência. Para a diretora-geral da residência médica do Hospital Rio Doce, Alessandra Santos, além de contribuir com a formação profissional do médico, a chegada de profissionais de outras cidades também pode contribuir para o atendimento à comunidade. Nós temos, dos nossos 5 residentes que estão formando hoje, só uma é linharense, os demais vieram de fora para se especializar aqui. A nossa residência ela forma clínicos gerais, tem um conhecimento mais amplo e mais aplicação na parte de atendimento. É um aprendizado em trabalho. Os médicos passam por vários estágios de urgência, emergência, UTI, ambulatório, UBS. É muito interessante, eles aprendem trabalhando. Nossos jovens que hoje se formam, tenho certeza que de uma maneira ou de outra voltarão para cá. Então é importante você criar pessoas, médicos, que tenham compromisso com o nosso município, que tenham amor à nossa população e que possam voltar aqui um dia. É gostoso ver isso e eu acho que para eles foi um aprendizado imenso e para nós foi a certeza que nós estamos no caminho certo, educando, fazendo o nosso papel social. Marcos é médico. Ele sabe bem a importância da residência para esses jovens que acabaram de se formar. O médico ele forma generalista, né? Ele tem toda a sua graduação, com todos os aprendizados generalistas entre ginecologia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, mas a residência ele vai fazer um estágio de 2 anos só naquela especialidade. Então ele vai ter um vasto conhecimento, um treinamento específico, pegando técnicas, né, uma abordagem terapêutica, diagnóstico muito mais ampla, capacitando ele muito mais para o mercado de trabalho. Para os formandos, não é possível medir o conhecimento adquirido nos últimos 2 anos. E o Rio Doce foi uma oportunidade muito grande que me preparou para o mercado de trabalho. E hoje eu me sinto realmente um profissional que é capaz de lidar com situações críticas e difíceis que demanda na medicina. Venho de uma família mais humilde, a gente teve muita dificuldade para formar. E a gente formou naquele período ainda do Covid, então a gente foi praticamente jogado no mercado para poder lidar com aquela situação que era muito diferente, uma pandemia, que a gente teve muita dificuldade. Depois de formado, Lucas vai começar nessa semana em Curitiba a sua 2ª residência, agora em cardiologia. Mas garante, o plano para o futuro é voltar para Linhares. E a minha intenção é estar retornando, após a residência de cardiologia e de hemodinâmica, estar retornando para Linhares. Bacana, parabéns aos novos residentes e ao Hospital Rio Doce, né, que paulatinamente vai formando novas turmas. Foi divulgado no Diário Oficial da União desta segunda-feira o edital para a contratação da empresa que vai fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de concessão das rodovias BR-101, 262 e 259 aqui no Espírito Santo. São quase 950 quilômetros que podem ser desestatizados. A expectativa era de que o Ministério fosse liberar apenas o estudo de viabilidade para a BR-101 após a ECO-101 desistir da concessão. A empresa que ganhar a licitação terá 30 meses, ou seja, 2 anos e 6 meses, para apresentar o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O ministro Renan Filho, na sexta-feira à noite, me enviou uma mensagem
dizendo que sairia publicado hoje, como saiu na segunda-feira, o edital para contratar a empresa para elaborar o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da BR-101, porque nós vamos fazer de novo uma nova concessão da BR-101, mas também esse estudo vai fazer uma análise da BR-262 e da BR-259. Eu hoje falei com a assessoria do ministro, falei com o Jorge Bastos, que é o presidente da Infra S.A., que é a empresa que cuida dessas concessões, né, ligadas ao Ministério dos Transportes, e o Jorge Bastos, que é o diretor-presidente da Infra S.A., reafirmou esta publicação de hoje. No mês de março, certamente, a empresa será selecionada, a empresa que vai fazer o estudo de viabilidade da BR-101, 262 e 259. É lógico que eu reafirmei para ele que neste momento nós precisamos de retomar as obras da BR-101 e essa é a prioridade. Ele garantiu que vai ser o estudo das 3 BRs e sabe da importância da retomada da BR-101. Então estamos na expectativa de que uma boa empresa seja vitoriosa e a gente possa ter esse estudo feito que embase a nova concessão da BR-101 e também dê respostas de quais são as saídas para a BR-262 e a BR-259. A gente torce que esse estudo fique pronto quanto antes, né? E haja aí interessados na licitação dessas 3 importantes rodovias federais. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Terça-feira de sol, sem chuva, temperaturas elevadas. Linhares mínima de 25 e máxima 32 graus. Em São Mateus, variação entre 24 e 30. Cachoeiro com mínima de 20 e máxima de 31. Vitória mínima de 22 e a máxima 33 graus. E agora uma pausa, um instante só. Voltamos daqui a pouco com os destaques de São Mateus e região com a Nariane Lopes e de Cachoeiro com a Prisa Zeredo. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Bom, a Nariane Lopes traz as principais informações de São Mateus e região e entre os destaques o assassinato de um homem que foi morto após cobrar uma dívida. Olá, Nariane, conta essa história. Olá, Cláudio, tudo bem com você? Bom, é isso mesmo, Cláudio. E o pior de tudo é que o valor dessa dívida era R$ 90. O João Batista tem mais informações. De acordo com informações do Boletim Unificado da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Fabrício Guimarães Ramalho, de 38 anos, que teria ido a um bar no bairro de Fátima na tarde desse domingo cobrar do acusado do crime uma dívida de R$ 90. A vítima e acusado se desentenderam, entraram em luta corporal. Fabrício foi atingido por 4 golpes de faca no pescoço, no queixo e na barriga. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já havia morrido. O valor de uma vida, né? R$ 90. Bom, o final de semana aqui na região norte foi bem violento. Vamos aos principais destaques policiais. Em Pinheiros, o final de semana foi violento. Armando Costa Soares foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo que o atingiram no crânio e tórax, numa calçada do bairro Galileia. Segundo a polícia, os moradores demoraram em acionar o SAMU, que chegou ao local e constatou que a vítima ainda estava com vida, mas morreu a caminho do hospital. Em Nova Venécia, o corpo de um homem foi encontrado próximo a uma represa na localidade de Chapadinha, zona rural da cidade. A vítima apresentava uma lesão na cabeça e uma perfuração no tórax. Ao lado do corpo foi encontrado um pedaço de madeira e uma faca, provavelmente usados no crime. Mudando agora de assunto, tragédia em alto mar. Pescadores ficam cerca de 10 a 14 dias à deriva. Um deles morreu na frente do pai, que segurou o corpo do filho até o resgate. Sábado seria folga desses 3 amigos, mas eles decidiram que iriam aproveitar a previsão de mais um dia de sol para trabalhar. Os pescadores saíram por volta das 8 horas da manhã da base de Guriri
nesse barco e percorreram cerca de 20 quilômetros até se depararem com cenas que eles não vão esquecer. A princípio pensaram se tratar apenas de outros profissionais que realizavam a pesca, mas ao se aproximarem, viram que se tratava de um barco à deriva. Até então a gente achou que era uma embarcação que estava quebrada ou que tinha faltado um combustível, né? E o rapaz estava super desesperado acenando pra gente. Aí a gente pegou, juntou as coisas no barco, desancorou o barco e fomos até eles. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com aquela cena, né? Os três em cima do bico do barco, o barco estava virado para baixo, né? E tinha um que estava morto, que estava enrolado nas cordas. Para Eri Carlos, foi uma providência divina os amigos terem decidido pescar. A gente não é preparado para ver uma situação dessa, né? Mas Deus coloca a gente em situações que a gente tem que ver para crer no acontecido. E quando a gente chegamos assim, que vimos aquela situação, os rapazes bem debilitados, 14 dias no mar, não é brincadeira. E quando chegamos lá, se deparamos com eles naquela situação, a pele deles já estava se dilacerando e o rapaz que já estava morto. A única coisa que nós podíamos fazer naquela hora foi resgatar, né, os que estavam vivos, e o pai, naquele momento, pediu que a última palavra do filho dele fosse que nós trouxesse pelo menos o corpo para a mãe ver pela última vez. E foi o que nós fez, como pescador e como servo de Deus, né, que a gente serve a Deus todos os dias. A gente tem que fazer o melhor para o próximo também, porque a gente não tem que olhar só ao nosso lado. Então a gente chegamos ali, se deparamos com aquele povo, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que pagava, mas nada paga salvar uma vida. Aos 23 anos, com apenas 6 na profissão de pescador, Gabriel ajudou no resgate. Uma cena assim, de horror, né? Que ninguém esperava acontecer isso, ainda mais com uma embarcação daquele tamanho, né? Que nós com o barquinho pequeno aqui, sai aí, já fica com medo. Aí nós saímos pescar num certo dia, vê uma tragédia dessa, a pessoa fica traumatizada, entendeu? Mas como pescador, são todos reunidos, não pode abandonar a missão deles. O que podemos fazer é prestar socorro para cada um deles. Entendeu? Aí prestamos socorro, trouxemos embora, demos água, secaram 2 garrafas de água. Logo quando nós pegamos eles estavam querendo que nós levássemos eles em casa, na cidade deles. Nós não pôde levar, nós trouxemos para cá, falamos, conversamos com eles, explicamos para eles a situação certinho, que isso que ia resolver era a polícia, com o bombeiro. Chegamos aqui, já estava aqui já a equipe esperando. Chegaram, levaram eles, agora é só esperar a melhora deles, né? Os pescadores são de Marataízes, sul do estado, e voltavam de Alcobaça, na Bahia, quando a embarcação em que estavam teria batido. Durante os 14 dias em alto mar, um pescador acabou morrendo. Ele foi identificado como Dimitri Xavier Cardoso, de 31 anos, filho do também pescador Devalter Cardoso Xavier, que ouviu do filho, antes de morrer, que não deixasse seu corpo em alto mar. Um dos tripulantes nos informou que o rapaz que estava em óbito, ele estava junto porque ele pediu ao pai dele para que levasse ele para a família, né, para a mãe. E então por isso que eles estavam junto do corpo do filho, né, no momento que foram encontrados. O pai manteve o filho por perto durante todo o momento que eles estavam ali à deriva, né, no mar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam muito debilitadas. Estavam em estado grave de desidratação, havia dias que eles não se alimentavam, né? Então eles estavam muito mal mesmo, não conseguiam se locomover, eles mal falavam, né? Só havia um que estava conseguindo dialogar com a gente, os outros 2 que estavam vivos, eles não conseguiam falar com a gente, eles não tinham força para falar. Então o estado de saúde deles era realmente muito grave. Eles não souberam dizer qual foi a causa do acidente. Não, segundo eles, ele não sabe informar ao certo o que aconteceu. Ele falou que ele estava no momento de descanso dele, a embarcação colidiu com algo que veio a virar. Ele falou que ele já acordou com a embarcação girando, né, virando, e aí foi o momento que ele pulou na água, mas ele não soube informar no que bateram, o que aconteceu ao certo no momento da pancada que gerou a virada da embarcação. Um verdadeiro milagre, né? Bom, esses foram os destaques de hoje. Cláudio, volto com você no Estúdio Linhares.
Obrigado, Nariane, pela participação. Até a próxima edição, viu? Vamos agora a Cachoeiro falar com a Pris Azeredo, que tem informações de um acidente com uma esportista americana que acabou morrendo. Foi no interior do sul do Espírito Santo no final de semana. Olá, Pris, bem-vinda. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. Isso mesmo, uma paraquedista americana morreu ao saltar em Castelo. Callie Alicia Turner, de 33 anos, estava praticando saltos de wingsuit, esporte conhecido como asa de morcego em Castelo. Callie estava acompanhada de amigos quando ocorreu o acidente na rampa do Cabrito, na comunidade Arapoca, que tem cerca de 800 metros de altura. De acordo com informações do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo que fez o resgate, junto às equipes do Corpo de Bombeiro e o SAMU, a esportista teria tido problemas ao acionar o paraquedas, caindo em queda livre em meio à mata fechada e de difícil acesso. Os policiais e bombeiros tiveram que receber orientações da população local para conseguir localizar o equipamento de Callie em meio às árvores. Os militares desceram de rapel, fizeram os procedimentos para que o corpo fosse içado pela aeronave e levado para um cafezal onde a equipe aguardava para fazer a perícia inicial. O corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Vitória. Orçada em quase R$2 milhões, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro está passando por uma grande reforma e adequação à acessibilidade. Um pedido antigo feito à Casa de Leis. Samuel de Fraga conversou com o presidente Brasa Couto sobre o assunto. Essa demanda é uma demanda antiga, porque esse prédio é um prédio antigo, né? Esse prédio é de 1940, então tem quase 70 anos, né? Então, mais de 70 anos. Então, por incrível que pareça, você pode observar, nós estamos fazendo hoje o projeto de contra-incêndio, de bombeiro. Até hoje, esse prédio funcionava, um prédio público funcionava sem o alvará do Corpo de Bombeiro. Então nós contratamos um projeto e fizemos questão de trazer os bombeiros para poder o bombeiro acompanhar a obra, para a gente fazer adequado, para a obra ficar pronta, a gente ter aí o alvará de bombeiro. Vamos exemplificar, então, algumas transformações que sofreram os andares. Essa obra é mais de acessibilidade. A gente tem uma demanda antiga aí do pessoal do Movo, do Ricardo Ferraz, do Conselho do Zé Antônio, do Conselho dos Deficientes, né? Então é mais de acessibilidade. Nós vamos ter lá do início da rua, lá embaixo nós vamos ter um elevador panorâmico, bonito, né? Que vai ficar no centro da cidade, então tem que ser coisa bonita. Ele vai sair lá da praça, vai trazer o cadeirante do primeiro andar. Do primeiro andar, se ele quiser subir para a rua de trás da Gama, ele vai poder pegar a passarela do lado ali, vai ter uma rampa ali também, onde a gente vai estar aumentando também as vagas daquele estacionamento, né, são hoje para 6 carros, vai para 10 carros, e na parte de baixo, no térreo, a gente vai fazer, não temos aqui também que o lugar de mobilidade urbana muito ruim, então aquelas motos ficaram em cima do calçado, então nós conseguimos achar um espaço ali atrás, vai ser tipo um deck, né, puxando o estacionamento para frente, vai ter 16 vagas de moto livre, né, por baixo, então essas motos de calçada vai sair também. E também a rampa do deficiente lá. Hoje, depois da obra pronta, que o prazo são de 10 meses, né, 10 meses para a conclusão, o cadeirante vai poder vir pela rua de trás, chegar ali, saltar do carro ali, pegar sua cadeira de roda, descer pela rampa, passar aqui ao lado da cama, apertar o elevador aqui em cima e chegar na Praia João Monteiro, tá? Então ele vai ter acesso de ir e vir bacana, né? Então vai ser muito bom, principalmente para o cadeirante e idosos, né? Bom, a gente pode falar de valores de investimento dessa obra? O valor de investimento, na verdade, nós fizemos, mas nós não fizemos de qualquer jeito, né? A Câmara abriu um processo de licitação, de pregão, e contratamos um projeto primeiro, né? Então, o pessoal que ganhou com a firma de Vitória, gastamos R$62 mil, né, com aquele projeto. O pessoal veio, fez o projeto para atender o sistema elétrico, o sistema de bombeiro, o sistema de acessibilidade, dessa forma que eu estou te falando. Então, a gente contratou o projeto de 62 mil. Eles colocaram o pessoal deles, da empresa, aqui dentro da Câmara. Ficou aí 2 meses fazendo os reajustes, onde ficava melhor, assim ficava melhor. Então, foi bem adequado. Então, não fizemos nada de aborto, vamos embora. Fizemos planejado, né? Então, o valor da obra de início seria R$1.890.000, né? Como foi para a licitação pública, né? A gente fez o processo licitatório e comparecer aqui 2 empresas. A empresa que ganhou deu um desconto de 14,5% do valor da obra. Ele pegou a obra por R$1.610.000. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá.
Obrigado, Pris, pelos destaques. Até a próxima edição. A gente confere agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 1.075 a saca. O Arábica 7, R$ 970. Conilon tipo 7 abriu a semana cotado a R$ 665 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco tem destaques de Aracruz e região, tem também a nossa coluna do esporte. Voltamos já. Voltamos com o nosso último bloco de hoje, trazendo um giro com os destaques de Aracruz e região com a Luana Santos. Com a ajuda da Central Integrada de Segurança e Inteligência, a Polícia Militar de Aracruz conseguiu identificar um veículo suspeito de servir ao tráfico de drogas do município. Imediatamente foram iniciadas buscas pelo veículo, sendo ele abordado no bairro Polivalente. Durante a abordagem, 3 indivíduos foram detidos. Entre eles, um com mandado de prisão em aberto por uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Nova Conquista. Foi apreendida também uma grande quantidade de maconha, balança de precisão e 2 radiocomunicadores. Todos os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao DPJ de Aracruz. Na noite do último sábado, policiais militares realizaram importantes prisões e apreensões na sede de Aracruz. No bairro Limão, foram apreendidos 2 revólveres calibre 38, 45 munições calibre 38 e 13 munições calibre 32. Um rapaz foi detido. Já no bairro Nova Conquista 2, outro rapaz, já conhecido pela participação no tráfico de drogas na região, foi abordado, sendo encontrada uma pistola calibre 380 e 15 munições. Os detidos e os materiais apreendidos foram conduzidos para o DPJ de Aracruz. Um rapaz foi abordado pela Polícia Militar em Jacupemba e com ele foi encontrada uma bolsa contendo 9 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, 25 pedras de crack e R$ 40 em dinheiro. Já em outra ação, no bairro Nova Colatina, a mesma equipe avistou 2 rapazes que fugiram por um cafezal. Após buscas no local, os policiais encontraram 84 pinos de cocaína, 75 buchas de maconha e 61 pedras de crack. O indivíduo detido e os materiais apreendidos foram conduzidos ao DPJ de Aracruz. Na tarde do último sábado, durante a Operação Verão, um motorista foi abordado enquanto trafegava pela S010 em Barra do Saí, seguindo o sentido Barra do Riacho. O condutor trafegava fazendo zigue-zague e um pedestre quase foi atropelado no acostamento da via. O veículo chegou a sair da pista. Imediatamente foi dada a voz de parada ao motorista, que parou e não esboçou reação durante a abordagem. Ele se negou a fazer o teste etílico, mas como apresentava claros sinais de embriaguez, ele foi conduzido ao DPJ de Aracruz, onde foi feita a prisão em flagrante por direção perigosa e embriaguez ao volante. Obrigado, Luana, pelas informações. Para encerrar os Sinotícias de hoje, os destaques do esporte. Capixabas na Copa do Brasil 2023. Enquanto Vitória já se despediu da competição com derrota de 1-0 para o Remo, em pleno estádio de Salvador Costa, na capital, o Real Noroeste também vai estrear por aqui. Vai receber o Vila Nova de Goiânia nesta terça-feira, às 8 da noite. Vamos conferir a ficha do jogo aí, ó. Capixabas na Copa do Brasil, Real Noroeste e Vila Nova de Goiânia, Estádio José Olímpio Perim, Águia Branca, às 20 horas, lá no distante estádio, né? Bom, o Real Noroeste joga em casa nesta primeira fase, mas assim como Vitória tem que vencer ou... É isso aí, vencer. O jogo é único e o empate favorece ao Vila Nova de Goiânia, segundo critérios técnicos da CBF relacionados ao ranking. Tem um ranking, né? Bem, o Real mudou praticamente todo o elenco em relação ao ano passado. Entre as novidades estão o goleiro Neguete e o volante Anderson Calcaia. O Neguete tem 35 anos, bem experiente. Bem, o negócio então é torcer por uma grande partida e pela vitória do representante capixaba. Avante Real!
Obrigado, Altemar, pela participação. Você, nosso telespectador, não se esqueça, siga nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da terra.